Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver o que é o instrumento chamado de multímetro digital, o que ele faz e como usar ele. Então o nosso multímetro digital é um instrumento de medição e ele mede algumas grandezas elétricas, como tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. Então o equipamento ele tem um visor que vai nos mostrar a nossa medição, um visor digital, vai mostrar o valor daquilo que a gente está medindo. Ele tem essa escala para a gente escolher o que nós vamos medir, então a gente gira esse botão. E ele tem esses dois cabos aqui, um preto e um vermelho, com as ponteiras, que é o que nós vamos usar efetivamente para fazer as nossas medições. Então vamos dar uma olhada mais de perto agora na nossa escala. Então nós temos o off, onde ele está desligado. Nós temos toda essa parte azul aqui, que tem um V com uma linha embaixo. E essa parte preta, que tem um V com uma ondinha embaixo, com um tio embaixo. V vem de volts, que é a medida de tensão elétrica. E qual que é a diferença do V com uma linha para o V com a ondinha? O V com a ondinha é tensão alternada e o V com uma linha é tensão contínua. Tensão alternada é aquela que a gente tem na nossa casa, 220 volts, 110 volts, o trifásico 380 volts. Então, se nós quisermos medir isso, nós vamos colocar o nosso multímetro em algum lugar dessa escala aqui do nosso Vzinho com a onda, que é tensão alternada. Tensão contínua, que é o que nós vamos usar efetivamente, é a tensão dos nossos equipamentos eletrônicos, de baterias, pilhas, é o nosso 24 volts, 12 volts, 9 volts. Isso é o que nós mais vamos usar, né? O A é ampere, que é a grandeza de corrente elétrica. Então, toda essa escala aqui é de corrente elétrica. Aqui nós temos a ferradurinha, que é o ômega, a letra grega é ômega, que é o símbolo de ohm, que é a grandeza elétrica de resistência elétrica. Toda essa escala azul aqui, então, é para medir resistência. E nós temos esse símbolo aqui, um triângulo com uma linha, e também um sinal sonoro, nós vamos usar para medir continuidade. Se há continuidade entre dois pontos, se é possível passar corrente elétrica entre dois pontos. Então vamos começar por aí, vamos medir continuidade. Então colocamos o nosso multímetro, giramos ele até chegar no símbolo de continuidade aqui embaixo. E nós queremos medir continuidade. Se não tem continuidade, a gente vai ter esse 1 à esquerda, quer dizer que não tem continuidade. Se tiver continuidade, se eu encostar as duas pontas aqui, por exemplo, vai tender a zero e emitir um sinal sonoro. Para que isso é útil? Para identificar um mau contato, por exemplo. Então, se eu tenho um fio que eu espero que conduza eletricidade, se eu medir as duas pontas dele, eu espero que tenha o sinal sonoro e que tenda a zero. Então, vamos colocar as duas pontas aqui. Opa. Então, as duas pontas do fio têm continuidade, quer dizer que esse meu fio conduz eletricidade de um ponto ao outro, não está quebrado. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, essa tesoura. Essa tesoura tem a parte metálica e a parte de plástico. A gente espera que o metal conduza eletricidade e que o plástico não. Então vamos ver. Colocamos as duas pontas no plástico e nada no multímetro. Colocamos as duas pontas
em qualquer lugar do metal e temos continuidade. Então, deste ponto aqui até este ponto aqui, eu posso ter corrente elétrica. Ok, então além de continuidade, nosso multímetro também mede tensão contínua, como eu falei, a tensão dos eletrônicos e das pilhas. Então aqui eu tenho uma pilha de 9 volts, uma bateria de 9 volts, e uma pilha AA comum de 1,5 volts. Tensão contínua, eu meço na escala do V com linha. Porém, eu tenho vários pontos nessa escala. Eu tenho aqui 600, 200, 20, 2000 Mzinho, 2000 mili. Então, mili é dividir por 1000, né? 2000 dividido por 1000 dá 2. Então, isso aqui equivale a 2. E 200 dividido por 1000 equivale a 0,2. Então, a minha escala é 0,2, 2, 20, 200 e 600. E qual que eu uso? Eu não posso usar uma escala menor do que aquilo que eu vou medir. Senão eu não vou conseguir medir. E quanto maior for a escala, mais longe daquilo que eu for medir, pior vai ser a precisão da minha medição. Então eu tenho que usar a escala que seja maior do que aquilo que eu vou medir, mas o mais próximo possível. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma pilha de 9 volts. 9 é maior do que 0,2? Sim. Então não posso usar 0,2. 9 é maior do que 2? Sim. Então não posso usar 2. 9 é maior do que 20? Não. Então eu vou usar 20, que é onde eu vou ter a melhor precisão. Então vou colocar o multímetro aqui no 20. E aí aqui eu tenho polaridade. O que significa polaridade? A minha pilha, ela tem um lado positivo. Aqui é positivo. E ela tem um lado negativo. A parte maior é negativa. E no meu multímetro, a ponta vermelha é positiva e a preta é negativa. Então eu vou usar negativo com negativo e positivo com positivo. E eu tenho lá no meu multímetro 9,31. Se eu inverter, o que acontece? Se eu usar o preto, que é negativo, no positivo da pilha, e o vermelho, que é positivo, no negativo da pilha. Vou ter a mesma medição, praticamente, porém com um símbolo de negativo ali aparecendo. O que me indica que eu estou invertido. Então, no caso da pilha, eu tenho aqui marcado o que é positivo ou o que é negativo. Às vezes eu não vou saber, só olhando. Aí eu posso usar o multímetro para saber qual que é o polo positivo e qual que é o negativo. Se tiver com o símbolo negativo lá na medição, quer dizer que eu inverti. E se tiver ok, quer dizer que o que está no vermelho é positivo e o que está no preto é negativo. Então vamos só mudar a escala aqui para a gente ver na prática. Eu mudei para 2 volts e vou tentar medir 9 volts. Apareceu 1 lá na tela, não está medindo. Então eu tenho que usar sempre o maior. 2 volts é menor do que 9, não posso usar. Então na escala de 20, a gente viu que deu 9,3 mais ou menos, né? 9,30, 9,31. Se eu mudar aqui para 200, a minha escala estava em 20, mudei para 200. Agora já apareceu, ó, em vez de 9,30, 9,31, eu tenho 9,1, 9,2. Então já estou perdendo em precisão. E se aumentar para a escala de 600, eu já estou em 8, já perdi mais um monte de precisão. Então, o ideal é a gente usar a escala
exatamente acima, a próxima acima daquilo que a gente está medindo. Se a gente não souber, a gente tem que testar. No caso da pilha de 1,5 volts, 1,5 é maior do que 0,2, do que 200 mili, então não pode ser, e é menor do que 2.000 mili, então eu vou usar aqui. A pilha também indica um lado positivo, que é o lado que tem o pino, e um lado negativo, que é o lado chato. Então vou usar negativo com negativo, positivo com positivo, e tenho ali 1.600 milivolts, 1,6 volts. Se eu subir minha escala, vou perdendo precisão. 1,58, 1,4 e assim por diante. Bom, então nós já vimos continuidade, já vimos tensão contínua e agora vamos ver a resistência. Então a resistência é um ohm, que é a letra grega ômega, que parece uma ferradura, então é essa escala. Temos aqui 200, 2.000, 20K, que é 20 mil, 200K, que é 200 mil, e 2.000K, que é 2 milhões de ohms. Os resistores que nós vamos trabalhar, geralmente estão ali por volta de 1.000. 220, 330, 470, 1.000. Então vou colocar aqui na escala de 1.000, de 2.000, perdão. Resistor não tem polaridade, então tanto faz se eu medir para um lado ou para o outro, vai dar o mesmo resultado. Opa. Então ali, ó, 215 ohms. Eu sei pelas cores do resistor e pela tabela de cor que esse resistor ele é nominalmente de 220 ohms, então está bem próximo. Então é isso aí. Nós vimos como medir tensão contínua, resistência e continuidade, que é o que nos interessa.